A Macúria foi um reino descendente de Cush que existiu entre o ano de 340 a 1317. Estava localizado no norte do atual Sudão e no sul do Egito, e foi um reino que foi destruído por Aksum, que tinha, aliás, o reino de Cush tinha sido destruído por Aksum, como vimos. Evidentemente, o reino da Macúria originalmente era um território mais pequeno, que ia desde a terceira catarata até Abu Ahmad, com partes do chamado Cordofão. A sua capital era Dongola, e o reino é tão bem conhecido como o reino de Dongola por causa da sua capital. No fim do século VI, este território tinha-se convertido ao cristianismo, mas, como sabem, no século VII o Egito foi conquistado pelos exércitos islâmicos. No ano de 651, uma parte deste exército muçulmano que tinha conquistado o Egito invadiu o reino de Macúria, mas foi repelido e foi assinado um tratado entre o rei de Macúria e o califa chamado Bakht, em que basicamente se criou uma paz entre os dois lados que durou praticamente até ao século XIII. Entretanto, a Macúria expandiu-se para norte, acabou por anexar o reino de Nobátia, também contribuiu para o desaparecimento do reino de Blémias e tornou-se um estado importante, enquanto ia mantendo também laços dinásticos com o grande estado a sul, que era o reino de Alódia. O auge do seu poder foi entre o século IX e o século XI, em que se deu o maior desenvolvimento cultural de Macúria, que pode ser visto através da construção de novos monumentos, pelo florescimento da arte, da pintura de parede, de uma cerâmica muito bem trabalhada e decorada. O núbio tornou-se de facto uma língua escrita predominante no território. Contudo, as agressões vindas do Egito, questões internas, as incursões beduínas do deserto, provavelmente uma peste ou uma praga que atingiu o território no século XI-XII, a mudança das rotas comerciais levaram ao declínio deste Estado entre o século XIII e o século XIV. Depois, em 1365, devido a uma grande guerra civil, o reino ficou reduzido a um Estado praticamente insignificante. A sua própria capital deixou de estar sob o seu controle e este reino pequeno acabou por desaparecer já na década de 1560, quando os otomanos atacam a Baixa Núbia e conquistam o território e iniciam a islamização do território. Depois, o outro estado relevante descendente de Cush foi o reino de Nobátia, ou de Nobádia, que existiu, lá está, entre 350 a 650. O estabelecimento do reino é datado de 350, mas também pode ter sido em 400. Basicamente, Nobádia contribuiu definitivamente para o aniquilamento do reino dos Blémias, que já falámos aqui, incorporando grande parte deste território durante o século VII. Especula-se que este território da Nobátia já tinha uma grande autonomia mesmo antes da queda do reino de Cush, no século IV, em 297 sabemos que o imperador Diocleciano convidou os Nobatai para a região do deserto ocidental para controlar os Blémias, mas o reino propriamente dito só se torna visível por volta do ano de 400. Assume-se que a antiga Nobátia corresponde provavelmente à cultura conhecida pelos arqueólogos como a cultura Balama. E lá está, os Nobátia acabaram por derrotar os Blémias, depois desta derrota dos Blémias, a capital da Nobátia foi estabelecida na cidade de Facoras, ou Faras, moderna. Pouco depois também a Nobátia se converte ao cristianismo, mas em 707 a Nobátia já não existia como Estado independente.
não se conhecem as circunstâncias para esta anexação, não se sabe sequer o que é que terá acontecido com a família real deste território. É claro que esta conquista de Macúria a Nobátia aconteceu antes da intervenção muçulmana no norte, já que as próprias fontes muçulmanas só falam de um Estado cristão na Núbia e que chegava até Dongola, ou seja, a Nobátia já não aparece mencionada como um Estado independente, embora assume-se que tenha continuado com alguma autonomia dentro do grande reino de Macúria. Inicialmente os governadores do território norte de Macúria, da Nobátia, eram nomeados pelo rei, depois passaram a ser dinásticos, e encontraram-se alguns registros históricos em Forte Ibrahim, que é uma cidade do Egito, em que representava de facto estes eparcas de Nobátia como indivíduos muito importantes dentro da organização administrativa do reino de Macúria. Depois, o nome da zona de Nobátia aparece nas fontes árabes como El Almaris, e a eparquia de Nobátia permaneceu parte do reino de Macúria até ao fim, como se confirma por um documento de 1463, em que se menciona Ted Terre como um eparca do território de Nobátia. Entretanto, voltamos novamente, como podem ver aqui pelo mapa, para o norte da África para falarmos de um outro estado, que é o reino vândalo, ou o reino dos vândalos e alanos, que foi criado no norte da África e que existiu no norte da África entre 435 a 534. O reino foi fundado quando os vândalos que estavam na Península Ibérica atravessaram para o norte da África sob o comando do rei Gaiseric em 429. As poucas guarnições romanas que existiam no território não conseguiram resistir ao avanço vândalo. O próprio Império Romano do Ocidente acaba por admitir os vândalos como vassalos ou federados do Império na zona do norte da África. Como já vimos aqui, os próprios berberes romanizados vão combater contra os vândalos. Os vândalos depois continuam a avançar e em 439 as forças vândalas tomam a grande cidade de Cartago, que era a cidade mais importante do norte da África. Posteriormente, o reino vai se alargando e vai conquistando partes da Sicília, da Sardenha, da Córcega, das Ilhas Baleares, ou seja, torna-se um poder importante no Mediterrâneo ao ocidental, além de controlar o fornecimento de cereais, do qual Roma dependia, que vinha fundamentalmente do norte da África. E embora os vândalos sejam lembrados por dois aspectos, o saque de Roma, ou o segundo saque de Roma, em 455, e por serem arianos fanáticos e que perseguiam todos os outros cristãos, eles também eram patrocinadores da cultura, e está no registro arqueológico que grandes projetos de construção continuaram a existir no norte da África. Floresceram várias escolas de pensamento no norte da África sob domínio vândalo, e vários escritores sábios do fim do Império Romano do Ocidente que escreveram em língua latina eram nativos do norte da África, que já era governada pelos vândalos. Por isso os vândalos não terão sido tão maus governadores do território. Evidentemente que eles continuaram em guerra com os berberes, que não aceitavam o domínio vândalo e que tinham uma outra crença religiosa, e em 534 o reino vândalo foi conquistado quando o general Belisário de Bizâncio, juntamente com tropas romano-berberes, destruiu o reino vândalo, e o reino vândalo foi integrado
ao Império Bizantino, embora o governo bizantino tenha sido muito residual, vamos dizer assim, no norte da África, porque apesar de teoricamente este território fazer parte do Império Bizantino, de facto o Império Bizantino nunca conseguiu governar de facto a plenitude do território, e esta situação vai se manter entre berberes e bizantinos até ao século VII e VIII, quando os muçulmanos chegam e então conquistam todos estes territórios, como vimos. Entretanto, voltamos novamente para falarmos do terceiro estado descendente de Kush. Podem ver aqui no mapa mais ou menos a localização aproximada dos três reinos: Nobátia com Faras como capital, Macúria com capital em Dongola, e o reino da Lódia, mais a sul, com a sua capital em Soba. Este reino de Alódia é também conhecido como o reino de Alva e existiu entre o século VII e 1504, no que hoje é o centro e o sul do Sudão. A sua capital era Soba, que fica perto da cidade de Khartoum, atual, que é a capital da República do Sudão, como sabem. Foi o último dos três territórios núbios que se converteu ao cristianismo, depois de Nobátia e Macura o terem feito. O poder máximo deste Estado foi atingido entre os séculos IX e o século XII, quando os registros mostram que claramente ultrapassou o seu vizinho a norte, Macúria, com o qual tinha laços dinásticos, diga-se, em termos de dimensão territorial, poder militar e prosperidade económica. Era um Estado grande, multicultural, administrado por um rei poderoso, com uma administração altamente centralizada. Todos os governadores eram nomeados pelo rei, e a sua capital foi descrita por viajantes árabes e outros, que tinha grandes moradias, igrejas cheias de ouro, jardins e um próspero centro de comércio. Obviamente que todas as mercadorias que vinham a Lódia vinham de Macúria, vinham do Próximo Oriente, vinham da África Ocidental, vinham da Índia e até da China. As línguas que se falavam neste território eram o núbio e o grego, ou seja, era um Estado altamente organizado e funcional. Entre o século XII, mas principalmente no século XIII, o reino entrou em declínio devido a várias invasões do sul, várias secas que aconteceram, que puseram em causa a produção de cereal, de comida. As rotas comerciais, entretanto, também mudaram, e no século XIV a Lódia foi devastada pela peste, que se pensa que terá sido uma vertente da mesma peste negra que também devastou a Europa neste tempo, e isto levou a uma grande mortandade no país. E entretanto este enfraquecimento, vamos dizer, demográfico dos núbios deste território levou a que os árabes também começassem a entrar mais nestes territórios controlados por Lódia, juntamente com os Funge, que eram um povo africano que também começou a entrar no território de Lódia, e por volta do ano 1500 o reino de Lódia, 500-504, o reino da Lódia também desapareceu. Não se sabe se desapareceu por causa de uma invasão árabe ou se foram os próprios Funge, que eram um povo africano, que lhe pôs fim. Embora há tradições orais que atualmente existem no Sudão, que um resto do reino terá sobrevivido no chamado reino de Fazulili, que ficava mais ou menos na fronteira entre a Etiópia e o Sudão de hoje. Entretanto, depois da destruição de Soba, os Funge acabaram por estabelecer um sultanado no território, que falaremos mais à frente, que é o sultanado de Sennar, inaugurando de facto o período de islamização e arabização da região.